Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 10, que vai falar sobre ácidos e bases. Vamos lá? Bem, até o presente momento nós já vimos os elementos químicos, né? Estudamos um pouco sobre eles, vimos que eles fazem ligações entre si. E quando eles fazem essas ligações, eles formam substâncias diferentes. E existe uma variedade muito grande de substâncias, correto? E essa diversidade aí, essa variedade de substâncias, elas vão possuir características e propriedades diferentes. E de acordo com essas características, podem ser classificadas em funções químicas, entre elas as inorgânicas. Nós temos as funções químicas orgânicas e as inorgânicas. Mas como que funciona essa questão de separar entre inorgânica e orgânica? Bem, há muitos anos atrás havia uma teoria chamada de teoria da força vital. E essa teoria, ela definia que os compostos orgânicos eles poderiam ser somente produzidos por seres vivos e que as outras substâncias, as demais substâncias, né, produzidas em laboratório, elas eram classificadas como inorgânicas. Só que depois de muitos anos e vários experimentos, foi comprovado que essa teoria ela não valia mais, né? Que ela não funcionava, não era desse jeito, né? Então, os químicos eles descobriram que todas as substâncias orgânicas tinham átomos de carbono e de hidrogênio em suas moléculas. Havia também, ou melhor, poderia haver também outros aí elementos químicos, mas predominantemente, né, em todas essas substâncias haveria então esses átomos de carbono nas moléculas. E por outro lado, nas substâncias inorgânicas, que normalmente são de origem aí mineral, embora algumas possam ter átomos, né, de hidrogênio, oxigênio e outros elementos químicos, raramente aí essas moléculas teriam na sua estrutura átomos de carbono, tá bom, pessoal? Então, essa aí que vai ser essa diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos. É basicamente isso, né? Só para vocês entenderem quando eu falo aqui de funções químicas inorgânicas. Mas hoje nós vamos iniciar, então, falando sobre os compostos inorgânicos, porque ainda falando sobre esses compostos inorgânicos, eles também podem ser divididos, né? De acordo com as propriedades químicas, né? Que no caso são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Mas nós vamos iniciar nesta aula falando sobre os ácidos e as bases, que são coisas que estão presentes muito aí no nosso dia a dia. E que a partir de agora vocês vão conseguir identificar de acordo com o que eu for falando aqui nessa aula. Então, percebam, no nosso dia a dia, existem substâncias que apresentam sabor azedo, né? Como, por exemplo, frutas cítricas, limão, abacaxi. E também existem aí outras substâncias que dão aquela sensação de amarrar a nossa boca, que é o caso aí da banana verde, do caju, ou uma maçã verde também, né? Dá essa sensação de amarrar a boca, né? Então, esses tipos de sabor, que no caso é o azedo, né? E o adstringente, que é essa sensação de amarrar a nossa boca, elas vão caracterizar as funções inorgânicas, que são os ácidos e as bases. Como o próprio nome diz, geralmente no nosso dia a dia, a gente fala aí dessa questão de ácido. Ah, porque o limão é muito ácido, né? A gente tem esse hábito já de falar isso aí no nosso dia a dia. Então, realmente, o limão, né? E as demais frutas cítricas, elas são ácidas. E nós vamos entender o que a gente utiliza para classificar aí essa substância em ácida ou considerar uma coisa básica,
né? Então, percebam, lá no século XVII, Boyle ele observou que certos corantes vegetais mudavam de cor na presença de substâncias ácidas e na presença de substâncias básicas. Só que naquela época, essa mudança de cor ela não tinha muito significado. Então, como é o caso desse GIF, né, que vocês estão vendo aí agora, de acordo com que coloca esse líquido roxo, que mais tarde eu vou revelar o que ele é, né, em uma substância aí incolor, né, que a gente não sabe o que é que tem dentro daquele copo, vai então mudar de cor. Mas por que isso acontece, né? Então, pessoal, essas substâncias aí, cuja cor, né, depende da presença do ácido ou das bases, elas são as chamadas, né, os chamados, né, indicadores. Mas o que é um indicador, professora? O indicador, pessoal, ele vai ser uma substância natural ou sintética que vai, então, mudar de cor de acordo com o contato, né, com uma substância ácida ou uma substância básica. Geralmente, esses indicadores são chamados indicadores de pH ou indicadores ácido-base, tá? Justamente por ter essa propriedade, por mudar de cor de acordo com o contato com uma substância ácida ou uma substância básica. Então, no caso aqui dessas, quando ele fala aqui, ó, são substâncias naturais ou sintéticas. Por que naturais ou sintéticas? A natural, um exemplo para vocês, é o suco do repolho roxo, que inclusive é esse que vocês estão vendo nesse GIF, tá? Então, o suco de repolho roxo, ele é um indicador de ácido base natural. E nós temos também os indicadores de ácido base sintéticos, como fenolftaleína, né? Que a gente utiliza em laboratório, a gente faz até alguns experimentos legais com esse indicador. E ele é sintético, ele é produzido em laboratório, né? E eles vão mudar de cor de acordo com que ele entrar em contato com uma substância ácida ou uma substância básica. Lembrando que, em contato com uma substância básica, o indicador vai apresentar uma cor, e entrando em contato com uma substância ácida, ele vai apresentar uma outra cor, tá? Então, vejam aqui, em laboratório, é muito comum o uso de indicadores colorimétricos, que são esses que vão mudar de cor, né? E para que eles vão ser utilizados, então? Para verificar se uma substância é ácida ou se ela é básica. Então, eu coloquei aqui até alguns exemplos de indicadores para vocês, né? No caso do fenolftaleína, o papel de tornassol, o indicador universal, mas mais à frente também tem aqui outros indicadores, né? Então, essa tabela, né, tem também aí no livro didático de vocês, né? Então, aqui mostrando que o indicador ácido básico, aqui no caso, a fenolftaleína, em meio ácido ela fica incolor. E em meio básico ela fica rosa carmim. Agora, o alaranjado de metila em meio ácido fica vermelho, em meio básico fica alaranjado. E o azul de bromotimol, pessoal, em meio ácido fica amarelo, em meio básico fica azul. E aqui eu coloquei alguns exemplos desses indicadores aí de pH, ou também a gente pode chamar de indicadores de ácido-base, né? Aqui para que vocês tenham uma ideia de como eles funcionam, tá? Agora, eu disse para vocês que a gente pode chamar de indicador de pH. Vocês provavelmente já ouviram falar essa palavra aí no dia a dia de vocês, né? pH, mas o que é o pH, né? O pH é o potencial hidrogeniônico. E o que é isso, professora? É uma escala numérica que vai indicar o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade do material. Opa, uma palavra nova, alcalinidade. Mas por que, professora, você falou alcalinidade e não falou basicidade, né? De base. Percebam, lá no comecinho dessa aula, lá na página 20 do livro de vocês, também tem uma informação
Aqui, olha, de onde vem, qual a origem da palavra ácido e qual a origem da palavra base, né? Então, a origem da palavra ácido vem do latim ácidos e a origem da palavra base, a origem dela é árabe, que vem da palavra alcali, tá? Então, alcali, alcalinidade, vai se referir à mesma coisa, vai se referir à base. Então, quando eu estiver falando que alguma coisa é alcalina, é a mesma coisa que eu disser, né? Que aquela coisa é básica, que aquela substância é básica. Então, vejam aqui, eu coloquei essa imagem, que é uma fonte aqui, é uma imagem adaptada da Unicamp, né? Eu adaptei aqui para mostrar para vocês. Então, aqui mostra nessa escala de pH, nessa escala numérica, a acidez ou a alcalinidade desses materiais aqui. Então, provavelmente, vocês já ouviram falar que no nosso estômago tem aí um ácido, né? Para auxiliar na nossa digestão. Então, perceba, olha só. Aqui, o pH do estômago, ele é aí 1,5, tá? Pode variar um pouquinho. O do limão, olha, 2,17. Do abacate, 6,59. E olha que interessante o nosso sangue. O nosso sangue, ele é 7,4, ou seja, ele já vai ser alcalino. Então, o que é importante vocês anotarem disso aqui? Que o pH, né, ele é uma escala numérica que vai indicar o grau de acidez, neutralidade, perdão, ou alcalinidade de algum material, de alguma substância, né? E essa escala, pessoal, ela vai de 0 a 14, onde 0 a substância é muito ácida, e 14 a substância é muito alcalina. E o 7 aí vai ser a neutralidade, é o ponto neutro. Então, de 0 a 6,9, alguma coisa, essa substância vai ser considerada ácida. Em 7, neutro, né? De 7,1 até 14 vai ser considerado alcalina, tá? Essa substância vai ser considerada alcalina. Então, antes de 7, ácido. Depois de 7 até 14, alcalino, tá? É isso que vocês precisam fazer aí os resumos, as anotações no caderno, tá? É muito importante que vocês façam isso. Agora, eu retirei essa imagem aqui também do livro de vocês, né? Para que possamos ver aí o pH, né, de diversas substâncias do dia a dia. Porque o que é mais importante? A ciência ela está relacionada a coisas do nosso dia a dia, para que possamos compreender as coisas do nosso dia a dia. Senão não faz sentido, não é mesmo? Então, percebam, aqui nessa escala, vou começar pela água pura. Por que água pura? Uma água destilada, tá, pessoal? Então, o pH de uma água destilada, que é essa água pura, é 7, ou seja, aqui a água é classificada como neutra, tá? Agora, por exemplo, a nossa urina tem um pH 6. Isso indica que ela é ácida ou que ela é básica? Que ela é ácida ou que ela é alcalina? Ela é ácida, então a urina ela é ácida, o pH é 6, abaixo de 7, né? Ácido. E assim vai, olha o café expresso, ele também é ácido, pH 5. O tomate, pH 4, é ácido também. O suco de laranja, só de ser uma fruta cítrica, a gente já sabe que é ácido, né? O vinagre também é ácido. Até porque o vinagre, lembra, quando eu fiz o experimento com vocês, eu disse que ele era um ácido acético. Então, se ele é um ácido acético, o nome já indica, é uma substância ácida. Isso, inclusive, é uma dica, tá, pessoal? Porque sempre que estiver falando em ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido acético, a gente já sabe que é um ácido. E para as bases, a gente vai ver que elas vão receber o nome de hidróxido. Então, toda vez que eu falar hidróxido, vai estar se referindo a uma base. Então, é bem fácil de identificar, tá? Aqui o suco gástrico, como eu havia mostrado até na tela anterior aí para vocês, ele é ácido, né? O suco gástrico.
Aqui o ácido de bateria, né? O pH é 0, é muito ácido, né? Em contrapartida, temos as substâncias que são básicas, né? A água do mar, por exemplo, pH 8. O bicarbonato de sódio, que inclusive foi o que eu usei para fazer aquele experimento, bicarbonato de sódio e vinagre, deu uma reação química, lembram? Então eu misturei uma substância ácida com uma substância básica, deu uma reação, né? Mas pessoal, fiquem atentos no que eu vou dizer agora. A gente não pode misturar qualquer ácido com qualquer base, porque pode dar uma reação química aí e pode acabar machucando, né? Então, seguindo aqui, o antiácido estomacal. Quanto aqui eu falei do suco gástrico, aqui eu tenho o antiácido, que é aquilo que as pessoas costumam tomar para combater um pouco da acidez e eliminar o quê? A azia, né? O amoníaco é básico, sabão, pessoal. O sabão é básico, alvejante que a gente utiliza na nossa casa, a soda cáustica, que é utilizada inclusive para desentupir encanamentos, às vezes aí nas nossas casas, né? Eu mesma utilizo aqui, mas tem que ter muita atenção, porque como é uma substância básica, inclusive muito básica, porque o pH, como vocês estão vendo aqui, é 14, ela acaba sendo corrosiva e a gente vai entender por que, que ela é tão corrosiva assim. Qual é a propriedade que tem nela que torna ela tão corrosiva e tão perigosa? Então tem que ter muita atenção, tá? Ao utilizar. Inclusive, aqui recomendo vocês, né, a manusearem esses tipos de substâncias aqui que são corrosivas. Bom, pessoal, seguindo aí, nós vamos falar agora sobre ionização e dissociação. O que é isso? Nós vamos entender, tá? Então, Arrhenius, que foi um cientista, ele fez uma infinidade aí de experimentos, tá? E propôs uma teoria. E essa teoria ficou conhecida como teoria da dissociação iônica. E através dessa teoria, ele propôs as seguintes definições para ácidos e bases, que é aquilo que nós estávamos vendo agora há pouco, os ácidos e as bases. Então, já com um embasamento científico, tudo direitinho, né? Ele definiu o seguinte, que os ácidos, eles são compostos moleculares que em solução aquosa formam íons por meio de um processo conhecido como ionização. E que as bases, elas são compostos iônicos que em solução aquosa têm os seus íons, separados por um processo conhecido como dissociação. Então, aqui nessa definição já de Arrhenius, lá em 1884, a gente identifica algumas coisas que nós já aprendemos, correto? Por exemplo, ácidos são compostos moleculares. Nós vimos os compostos moleculares, né? E nos compostos moleculares, há que tipo de ligação química? A ligação química covalente, né? E aqui embaixo, quando ouvirmos falar das bases, menciona o seguinte, que são compostos iônicos. Os compostos iônicos são formados por que tipo de ligação? Nós vimos as ligações iônicas, como o próprio nome propôs. Agora, tem um conceito novo aqui, né? Um processo conhecido como ionização. E está explicado aqui, ó, a formação de íons, tá? Então, formam íons por meio de um processo conhecido como ionização. E já aqui, ó, no processo de dissociação, os íons são separados, né? Então, não vão confundir os conceitos, tá, pessoal? Então, façam aí a anotação direitinho no caderno de vocês, né? Um resumo. Ionização, formam íons. Dissociação, os íons são separados. Mas quando que isso vai acontecer? A ionização acontece aqui, ó, quando os ácidos eles são dissolvidos em água, tá? E quando que vai acontecer o processo de dissociação? Quando as bases elas são aí dissolvidas em água também. Mas não se preocupem, eu vou falar disso mais detalhado um pouco mais à frente, tá?
Só para vocês entenderem aqui o que ele falou lá em 1884. Ele então definiu o que era ácido e o que era básico. Isso tudo baseado em experimentos, tá? Então, olha só, tanto os ácidos quanto as bases, quando elas são dissolvidas em água, elas são capazes de originar aí os íons positivos, os cátions, lembram deles? E os negativos, né? Os íons negativos, que são os ânions. Então, por isso, o fato de apresentarem essas cargas em movimento faz com que as soluções sejam condutoras de corrente elétrica, ou seja, eletrolíticas. Então, percebam aqui, olha, o cloreto de hidrogênio. Em estado gasoso, ele não conduz corrente elétrica. A gente está vendo aqui que a lâmpada não acende, né? Ele em estado gasoso. Agora, quando essa solução aqui, ó, de cloreto de hidrogênio é dissolvido em água, vai ionizar. Lembram o que é ionizar? Formar íons. Então, ela vai se tornar uma solução eletrolítica, uma solução que conduz corrente elétrica. Olha aqui a lâmpada acesa, né? Então, é basicamente isso. Então, eu falei que ia explicar melhor o conceito de ionização e dissociação. Então, percebam aqui, olha, na ionização, né, vai ocorrer a formação de íons, que vai, né, acontecer quando um ácido ele for dissolvido em água. Todos os ácidos, percebam bem, eu até grifei, ó, todos os ácidos colocados em contato com a água sofrem ionização. Isso é muito importante que vocês anotem, tá? Agora, uma outra coisa que eu coloquei aqui interessante para vocês, olha, entretanto, nem todo composto molecular sofre ionização. O que quer dizer isso, professora? Quando a gente falou de compostos moleculares, eu falei do açúcar. E eu até mostrei para vocês que quando o açúcar ele é dissolvido em água, ele não conduz corrente elétrica, embora ele seja um composto molecular, né? Ele não conduz corrente elétrica. Agora, todos os ácidos, quando colocados em contato com a água, vão sofrer ionização. E aí vão conduzir corrente elétrica, como a gente está vendo aqui. Porque vai ter, então, a formação dos íons. Por isso que vai ter a passagem da corrente elétrica. E olha uma coisa interessante que a Arrhenius observou. Ele observou o seguinte, olha, é que através desses experimentos aí que ele fez, né, com os indicadores e tudo mais, apresentavam aqui esse íon, né, esse elemento, no caso aqui, hidrogênio, em sua constituição, né, todos os ácidos que ele dissolvia em água apresentavam esse átomo aqui de hidrogênio. Então, ele aperfeiçoou, olhem, o conceito de ácido. Então, ele definiu o seguinte, que ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza e produz como cátion exclusivamente o íon H+. Percebam aqui, olha, no ácido sulfúrico. Quando o ácido sulfúrico, que é essa fórmula química aqui, tá, pessoal? Passa por ionização. O que é a ionização mesmo? Formação de íons, né? Quando ele passa por uma ionização, ele vai formar o quê? Exclusivamente o íon H+. Correto? E agora, quando aqui o ácido fosfórico, que é esse aqui, ele passa por ionização, olha só o que ele vai produzir. O cátion H+. Olha só esse outro ácido aqui, pessoal, que é o ácido nítrico. Esse aqui embaixo, tá? Passou por uma ionização, né? Foi dissolvido em água, ionizou e formou o quê? O cátion exclusivo, o H+. Então, por isso ele fez essa nova definição. Ele observou que todo ácido, né, quando dissolvido em água,
ele ia se ionizar e ia produzir exclusivamente esse cátion aí, H+. Então, essa é a definição que vocês precisam escrever aí, tá? Precisam destacar. Então, assim fica bem mais fácil da gente visualizar também. Quando formos realizar alguns exercícios, por exemplo, a gente vai ver que todos esses ácidos, depois, né, de passar por ionização, essa separação, essa formação, perdão, de íons, vai haver aí a formação desse cátion, né? Cátion porque é positivo, lembram? Que é o H+, tá? E ele também aperfeiçoou, né, o conceito de base. E olha que interessante que ele observou. Então, ele definiu o seguinte, que base é uma substância que, quando dissolvida em água, ela se dissocia. Lembram o que é dissociar? É separar os íons, né? E produz como íon negativo exclusivamente o ânion, OH-, que é um hidróxido. Se vocês lembram do que eu falei logo lá no comecinho, né? Quando a gente vai ver assim, um exercício ou em algum lugar, o ácido é fácil da gente identificar, porque sempre vai estar escrito ácido alguma coisa, né? Ácido acético, ácido nítrico, alguma coisa assim do gênero. Então, sempre vai ter a palavra ácido na frente. E aqui, quando eu estiver falando de base, vai ter escrito a palavra hidróxido. É a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, produz o íon negativo exclusivamente, né? O ânion OH-, que é um hidróxido, tá? Então, assim fica bem mais fácil da gente visualizar. E aqui, retomando aquela questão da dissociação, que vai ser o processo em que os compostos iônicos, olha, eles vão ter os seus íons separados. Então, por isso que é dissociação. A gente pode ver aqui, né? Agora, se vocês abrirem um livro didático de vocês lá na página 25, vão ter, assim, vários exemplos de ácidos e de bases que são, perdão, gente, utilizados no nosso dia a dia. E aí vocês podem ver mais informações sobre eles: o ácido clorídrico, o hidróxido de sódio, o ácido sulfúrico, hidróxido de cálcio, e ver a aplicação desses ácidos e dessas bases aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido sulfúrico, deixa eu localizar ele aqui, ó. Entre as várias aplicações, é mais conhecida como um eletrólito em baterias de chumbo usado em automóveis. Nas indústrias, a substância química é a mais utilizada, tanto que o seu consumo per capita constitui um importante indicador de desenvolvimento técnico do país. Então, esses vários ácidos, essas várias bases, elas são utilizadas no nosso dia a dia. E é importante a gente saber identificar. E como eu disse para vocês que o OH- indica uma base, olha só, a partir dessa dissociação, a gente identifica aqui, ó, na dissociação dessas bases, quando elas são, então, dissolvidas em água, ok? Então, para Arrhenius, pessoal, o íon H+ é o responsável pelo sabor azedo dos ácidos e pela sua ação sobre os indicadores. E o íon OH- é o responsável pelo sabor adstringente nas bases e também por sua ação sobre os indicadores. Então, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da seção Organize as Ideias, da página 24 do livro didático, que vocês façam os exercícios da seção Atividades, da página 31 do livro didático, os exercícios da seção Hora de Estudo, das páginas 35 a 37 do livro didático, e os exercícios da página 5 a 7 do livro de atividades. Então, até a nossa próxima aula, bons estudos e um grande abraço!